Regina, já são 20 horas. Estamos por aqui, Edna. Boa noite. Amigos, então, muito boa noite a todos. Aqui no meu reloginho já são 20 horas e 1 minuto. Então, nós vamos conversar hoje sobre o tema a cessação do sofrimento. E eu gostaria muito de agradecer a esses diletos companheiros aí de Cabo Branco, aí na Paraíba, por essa oportunidade que me ofereceram, né? Particularmente, né, aqueles amigos que sempre nos apoiam muito no trabalho da psicopictografia, companheiros lá do Evandro, a Janaína, o Rinaldo, a Olídia, a Adri e tantos outros companheiros, a Neifa, o Wallace, o André, né? Se eu for citar todos aqui, nós vamos passar um tempão, mas esse pessoal de João Pessoa, do Evandro, é um pessoal muito amoroso, muito caridoso. E eu gostaria de dizer a vocês que eu sou um principiante do Espiritismo, eu sou um aprendiz. E por que esse assunto? Por que a cessação do sofrimento? Aqui em Saquarema, nós temos uma amiga, a Sandra Matos, que ela era tarefeira lá do Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro. E ela trabalhava com a doutora Luzia Matias. Ela também se mudou para Saquarema, veio morar aqui conosco, e introduziu na casa espírita que nós frequentávamos aquele método de autocura que a doutora Luzia Matias desenvolve lá no Leon Denis. E um dia eu participando desse trabalho, eu fui fazer a apresentação de um dos passos desse método de autocura, né? Porque a doutora Luzia Matias lutou contra uma doença que ela teve, superou a sua dificuldade, mas nessa superação ela encontrou um livrinho, né? Que é o livro Plenitude. Esse livro aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, eu acho. Plenitude, da Joana Ângeles e do Divaldo Franco. E no seu capítulo 9, ele fala sobre autocura. E tem 4 passos: atuar pelo pensamento, buscar a Deus, vivenciar o amor e cuidar do corpo físico. E eu fui fazer uma apresentação na sociedade, uma palestra na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, lá em Cabo Frio, e fui falar sobre buscar a Deus. E eles, anualmente, eles fazem um mês de Joana de Ângeles. E como eu falei sobre um capítulo desse livrinho, uma das páginas, né, desse livrinho, dos capítulos, eles me convidaram para participar, que eles iam fazer aquele mês, uma apresentação de todo esse livrinho. Cada um falaria sobre um capítulo. Eu, com certeza, fiquei temeroso, como estou temeroso aqui agora, né? Mas eles falaram que eu ia conversar sobre a cessação do sofrimento. E por isso, eu abracei esse tema e comecei a estudar sobre esse assunto, né? E a cessação do sofrimento faz parte, o capítulo 4, desse livrinho também, Plenitude, da Joana e do Divaldo. E ele começa o capítulozinho da cessação do sofrimento, né, trazendo uma citação do Jung, do Carl Gustav Jung, que era um psiquiatra e psicoterapeuta suíço. E o Jung, falando sobre o sofrimento, ele diz que o homem tem que lutar. Lutar, quando nós falamos esse verbo lutar, nós pensamos sempre em confronto, né? Mas quando ele diz lutar, ele não diz lutar contra o problema do sofrimento. Ele diz que nós temos que lutar com o problema do sofrimento, ou seja, lutar junto com o sofrimento. Então, com o sofrimento.
E ele diz que o sofrimento precisa ser superado. E o único meio que nós temos de superá-lo é suportando o sofrimento. E esse também verbo suportar não é no sentido de ser um peso muito grande para todos nós. Não é dor. É suportar no sentido de estar ao lado. Conviver. Estar como nós vamos à escola. A grande maioria de nós não gosta de ir à escola, não gosta de fazer uma prova. Mas à medida que nós vamos transpondo esses degraus escolares, nós vamos aprendendo, nós vamos progredindo, nós vamos evoluindo. O sofrimento, esse suportar que o Jung fala, é nós estarmos caminhando lado a lado com ele. É muito difícil de nós aceitarmos isso, mas aí o Jung conclui da seguinte forma: nós aprendemos isso com ele, o Cristo crucificado, ou seja, aprendemos com Jesus. E Jesus, nós o martirizamos, nós o torturamos, nós o crucificamos. Os seus melhores amigos, nas suas horas de sofrimento, o abandonaram. O Cristo, que era a caridade em essência, nada tinha feito de mal. E tanto sofrimento o Cristo passou. Jesus passou. E quando nos dizem que Jesus veio para nos livrar das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, dos nossos pecados, não. Jesus veio e está conosco. Essa ideia também que nos passam de que um dia Jesus vai voltar, Jesus nunca nos abandonou. Ele está sempre conosco. E ele veio nos trazer a grande lição, é de que com o sofrimento nós aprendêssemos a perdoar, nós aprendêssemos a amar. Essa foi a grande lição do Cristo. Mas aí, continuando no nosso assunto, sofrimento, se nós formos procurar o que quer dizer sofrimento, se formos lá no dicionário de filosofia espírita, do Lamartine Palhano Júnior, ele define sofrimento e diz que há o sofrimento físico e o sofrimento moral. E aí é interessante isso, porque aí nós começamos a nos questionar. Qual é o pior? É ter uma dor física ou ter uma dor emocional? Uma dor moral? Uma dor psicológica? E aí eu vou contar uma historinha. A minha esposa, a Regina, ela falou para mim: olha, não perde muito tempo com as suas historinhas não, que você vai extrapolar o tempo. Aí ela diz para mim aqui agora assim: não adianta, você tem que falar de mim. Ela é, eu digo, o meu general. Ela que toma conta de mim. Ela que dá as ordens, né? Oiê, é essa aqui. Então, eu estava passando por um processo de depressão. E aí dizem assim: arruma uma ocupação, arruma o que fazer. E eu estava então um belo dia cortando a grama aqui do meu jardim. Estou cortando a grama do quintal. E sabe aquela conversa que nós fazemos sempre com Deus? Eu falei assim: Deus, olha, esse negócio de depressão é terrível. Eu preferia uma dor física, talvez eu suportasse em melhores condições. E ele, com certeza, não fez comigo isso, mas foi algo de imediato. Certamente eu já passaria por isso, mas comecei a sentir uma dor na lateral do corpo, uma dor de uma força intensa. Abandonei tudo, corri para dentro do quarto, fui me deitar, isso era de tardinho, umas 16 horas, e eu não sou de ficar muito tempo deitado assim à tarde, não. A Regina veio e perguntou: o que houve, Marcos? Está passando mal? Eu falei: eu estou com uma dor enorme aqui. Quer ir ao médico? Ela me perguntou. E eu tenho terror de médico. Eu sofro daquela síndrome que é chamada da síndrome do jaleco branco.
que eu achava que, inclusive, deviam mudar esse título, porque eu tenho medo da síndrome de qualquer jaleco. Pode ser a cor que for, né? Uma vez eu fui fazer uma extração de um dente siso num amigo da minha filha, e ele estava com um jaleco verde, até um verde bonito, assim, um verde bandeira, e eu fiquei com medo do mesmo jeito. Mas então ela falou assim, você quer ir ao médico? Eu falei, quero ir ao médico agora. E fomos. Eu tinha esquecido que eu estava com depressão. A dor, e aí fomos para o hospital, fizemos aqueles exames todos, e era uma pedra no rim. Que dor! Quem já teve uma pedra no rim, a dor é muito intensa. E aí eu fiquei matutando. O que é pior? Um sofrimento físico ou um sofrimento emocional, um sofrimento moral? Difícil de nós avaliarmos. Mas o Palhano Júnior, na definição de sofrimento, ele continua a nos dizer que há os sofrimentos de causas anteriores, ou seja, de vidas pregressas, de vidas pretéritas, de outras encarnações. E há os sofrimentos atuais, de causas, de estímulos que nós fizemos na vida presente, né? Então, eu fui procurar quem são os sofredores, como é que nós nos classificamos, né? E encontrei uma classificação que divide os sofredores em três categorias. O revoltado, né? Aquele que vem o sofrimento e nós não aceitamos. E nos revoltamos logo contra a essência suprema, né? Nos revoltamos contra Deus. A inteligência primeira, causa primeira de todas as coisas, nos revoltamos. Deus, por que comigo? Né? Esse é o revoltado. E nós, sempre nas nossas conversas, nos nossos ensinamentos, falamos que durante o sofrimento nós temos que ser resignados, temos que ter resignação. Aí eu fui procurar quem são os resignados, que é a segunda classe de sofredores. Aqueles que aceitam a dificuldade com passividade, não produzem nada diante do sofrimento. E aí encontrei uma outra classificação, e essa sim é animadora. Então nós temos que mudar de resignados para regenerados. O regenerado é aquele que tem uma atitude positiva frente ao sofrimento, eles usam o sofrimento como ferramenta para o seu progresso, e tendo mesmo sentido dor, ele busca a felicidade. Então agora, quando nos falarmos assim, nós temos que ser resignados, nós temos que afirmar assim, não, nós precisamos nos classificarmos dentro do sofrimento como regenerados. Eu vou progredir junto ao meu sofrimento, tá bom? E aí, só para exemplificarmos, para nós termos uma ideia desse sofrimento, bem assim sucinta, bem simples, eu fui vendo um livrinho do Humberto Roden, que é um filósofo, educador e teólogo catarinense. No livro Por que Sofremos, ele dá o seguinte exemplozinho. Ele diz que uma semente só pode brotar em planta se romper o invólucro da semente. E isso lembra sofrimento. Então vamos nos imaginar uma sementezinha de qualquer vegetal. O que nós fazemos? Abrimos um buraquinho na terra, jogamos a semente lá dentro, jogamos terra em cima, adubamos, humus com minhoca, né? Tudo envolvendo aquela sementezinha, jogamos água em cima, mas de repente, tudo isso lembrando um sofrimento, brota uma flor, brota uma planta. Futuramente poderá ser um carvalho, uma sequoia, uma árvore monumental. A borboleta fechada naquele casulo dela, se nós inclusive tentarmos auxiliá-la rompendo esse casulo, ela nem conseguirá voar. Mas lembra sofrimento, ela tem que sozinha romper aquele casulo. Um ovo, vocês já imaginaram se nós fôssemos um pintinho, um patinho, dentro de um ovo fechado? Mas vocês já viram quando ele rompe, um passarinho no ninho, rompe aquela casca do ovo e brota
uma ave belíssima, maravilhosa, mas isso nos lembra sofrimento. Não gostaríamos, eu tenho certeza que nenhum de nós gostaria de estar dentro de um ovo fechadinho, não é? E nessa busca de ensinamento, eu fui encontrar um livro muito interessante, que é Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl, já falecido, mas ele era um psicólogo austríaco, judeu austríaco, e ele esteve preso durante muitos anos num campo de concentração. E ele passou, durante todo esse tempo, a cada minuto, buscando uma motivação para superar a adversidade. Por isso, ele escreveu esse livro, Em Busca de Sentido. Se vocês puderem ler, é excepcional. Mas eu tirei uma citação que tem nesse livro, do Dostoiévski, que falar o nome do Dostoiévski todo, a gente pode até quebrar a língua, né? É Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, que era um escritor e romancista russo. E ele é tido como o fundador do existencialismo, que daria umas 300 apresentações para falarmos sobre o que é o existencialismo. Mas eu trouxe aqui um resumo, bem pequenininho, que o existencialismo diz que nós somos responsáveis por darmos significado às nossas vidas, apesar da existência dos diversos obstáculos. E o Dostoiévski, sabe o que ele dizia? Que ele só temia uma coisa no mundo: não ser digno do seu sofrimento, não ser digno do seu tormento. Não é interessante? Muito interessante. E aí, então, vamos efetivamente entrarmos no livrinho da Joana de Ângeles, no capítulo 4, Cessação do Sofrimento. E ela nos diz assim, olha, como enfermidade, ou seja, como doença, o sofrimento, para ser curado, encontra diversos meios. Uns o atenuam, outros são inofensivos e outros têm uma eficiência ou uma eficácia muito discutível, né? Então ela disse que esse tratamentozinho assim profilático de remédio não vai dar muito certo para tratar da enfermidade e sofrimento, né? Ela diz que a cura real do sofrimento só vai ocorrer quando nós combatermos e analisarmos, trabalharmos as causas que originam esse sofrimento. Então, nós temos que ir na causa. E aí ela destaca como importante que diz que o sofrimento resulta do mau uso que nós fazemos da razão. E ainda vai mais longe, ela diz que nós precisamos cessar essa energia que aciona esse sofrimento e lhe dá forças. Então ela está entrando por aquele caminho que é um dos passos de nós nos autocurarmos, que é o nosso pensamento, cuidarmos do nosso pensamento, né? E ela faz uma referência interessante sobre os reinos que nós chamamos de irracionais, né? Que ela diz que o sofrimento dos reinos irracionais resulta de um processo, é um fenômeno evolutivo que corre de um desgaste natural, né? Mas alerta que nós, homens pensantes, somos os responsáveis por manter um equilíbrio e saúde melhores para estes mundos irracionais. Então, nós, humanos, pensantes, somos responsáveis por esses nossos amiguinhos, né? E ela vai mais além, o atentado à ecologia. Nós somos responsáveis por esses lixos que banham os nossos oceanos, né? Todas essas dificuldades pelas quais esses serizinhos dos mundos irracionais, da ecologia, da natureza, passam, vão certamente nos trazer dificuldades, nos trazer sofrimento. Então, para cessarmos esses sofrimentos, nós temos que adquirir uma consciência, buscar uma origem nela, de onde estão vindo essas nossas dificuldades, analisá-las,
trabalhá-las, né? Não precisamos ir nessas causas desses sofrimentos, né? E aí, então, ela dá 3 dicas. A primeira, o pensamento coerente com aquele processo de nos curarmos. Hábitos, disciplinar hábitos. E segurança de metas, e metas simples. Nós sempre queremos fazer uma programação, um objetivo muito grande, e nos decepcionamos que muitas vezes nós não conseguimos realizá-los. Então ela diz, metas simples, recursos hábeis para nós conseguirmos o sucesso, né? E ela diz que sem estes recursos, ou seja, vamos guardá-los. Educação do pensamento, disciplina de hábitos e segurança de metas. Ela diz que sem esses recursos, as terapias e técnicas vão ser paliativas, não vão ser solucionadoras. E ela continua dizendo que o sofrimento é a melhor terapia para o progresso humano. E aí é muito difícil de nós aceitarmos isso. Muito. Mas eu dou 2 exemplos bastante simples. Nós vamos ao médico, fazemos exames, e ele diz que nós estamos com colesterol alto, com a pressão alta, nos passa um remédiozinho, manda que nós façamos dieta, prescreve atividade física, uma alimentação mais saudável, aí nós começamos a fazer tudo isso. Ficamos ótimos. E o que ocorre? Quando voltamos ao médico e o nosso colesterol ficou dentro do nível aceitável, a nossa pressão estabeleceu, nós partimos para medidas que vão vir a piorar esse estágio. Ou seja, se nós ficarmos mais tempo com colesterol e com a pressão alta, nós vamos nos cuidar mais tempo. Vamos ter uma vida melhor, entre aspas, por mais tempo. Então, por isso é que ela diz, o sofrimento é a melhor terapia para o progresso, porque com ele nós vamos fazer aquilo que ela recomendou antes, trabalhar, analisar, procurar sucesso, né? Continuando com Joana, ela nos diz que enquanto sofremos, nos comprometemos menos, nos demoramos mais em reflexão. Aí partem, então, operações de reequilíbrio para todos nós, né? E ela conclui que é comum a mudança de comportamento para pior quando os fatores afligentes, ou seja, o sofrimento, diminui. Nós partimos para decisões piores. Estamos com colesterol alto, ele estabeleceu, comemos uma bela de uma feijoada, uma rabada, não é verdade? E ela, para encerrar esse assunto, ela diz assim, a duração do sofrimento muito contribui para uma correta avaliação dos nossos atos. E ela nos prescreve esforço. Precisamos nos esforçar para suplantarmos o sofrimento. Não vai ser nos dado a solução gratuitamente. Ela recomenda que nós nos esforcemos para alcançar essa cessação de sofrimento. Sem sacrifício, diz ela, não há elevação moral, não há compreensão das finalidades da existência terrena. Olha só, sem sofrimento, nós não entendemos a finalidade da existência terrena. E ela diz, então, que nós precisamos optar pelo bem. Começou a entrar pelas mudanças de hábitos, optarmos pelo bem. E os bons espíritos, eles são magnânimos conosco. Eles nos chamam a atenção, mas eles sempre têm aquela mão apaziguadora. Ela diz, mas tudo isso vai ser resultado de um período normal
de amadurecimento. Então, sofremos? Sim. Passamos por dificuldades? Sim. Entramos nesse processo de mudarmos o pensamento? Sim. De mudarmos hábitos? Sim. De fazermos metas alcançáveis? Sim. Mas isso vai levar um tempo natural de amadurecimento. Aí ela diz para nós esquecermos o mal, os propósitos de vingança, né? Porque isso nos traz sofrimento. Então, optar pelo bem, esquecer o mal, esquecer os nossos propósitos de nos vingarmos, de tirarmos uma desforra. Então, ela está falando dos hábitos. Outra coisa, ideias deprimentes, ela nos chama sobre esse aspecto, né? Ideias resultantes de ressentimento, de uma retribuição maldosa, nos trazem sofrimento, né? Desconcertam os nossos equipamentos emocionais, dilaceram os nossos tecidos orgânicos. Então, ideias deprimentes. Precisamos prestar atenção a isso. E aí ela diz que para nos curarmos, precisamos então extinguir as causas. E aí ela dá um exemplo muito interessante. Se nós formos atingidos por uma flecha, por uma seta, primeiro nós temos que fazer o quê? Tirarmos esta seta, tirarmos esta flecha. E depois cuidarmos do dodói, do machucado. Se a flecha estiver lá, vai ser muito difícil nos curarmos, né? E aí ela vai mais fundo porque ela vai para a seta moral. Porque ela diz que enquanto nós não tirarmos de dentro de nós os sentimentos de inveja, de raiva, de orgulho, de egoísmo, que ela diz que são setas morais cravadas na nossa alma, não vão adiantar os antídotos aplicados ao tratamento. Nós temos que tirar de dentro de nós, da nossa alma, essas setas morais, essas vicissitudes cravadas na nossa alma. Então, educar a mente, certo? Disciplinando vontade, constitui o passo inicial para acabarmos com as nossas aflições. E aí eu também, como gosto de contar historinhas, vou dar aqui um exemplozinho muito interessante, que eu tirei desse livrinho, Métodos de Autocura, da doutora Luzia Matias, lá do Leon Denis. Ela conta, eu vou ter que ser mais ágil nessas historinhas, ela conta que se eu cometer algum equívoco, o importante é o ensinamento. Foram passar um período com a família toda reunida e tinha um tiozinho dela que só dormia tomando um remedinho para naná. E ele esqueceu. E o local para onde eles foram era muito longe, distante de tudo, não tinham como comprar. E tinha um parente deles que estava nessa reunião, que era um representante de um laboratório farmacêutico, reuniu a família e falou assim: olha, eu não tenho esse remédio aqui não, mas nós podemos adotar com ele aquela ideia do placebo. Nós vamos dizer a ele que o meu laboratório está lançando um remédio para dormir maravilhoso. E que é tão bom que eu vou precisar dividir ele em 4 partes. E nós vamos só dar uma 4ª parte a ele. E eles fizeram isso. Chamaram o tio, deram o remedinho, uma 4ª parte. E foram todos dormir. No dia seguinte, logo pela manhã, perguntaram: e aí, tio? Dormiu bem? Ele: eu nunca dormi tão bem na minha vida. E, na realidade, esse comprimidinho, esse 1/4 de comprimido que deram a ele, era a vitamina C. Então, veem como a nossa mente funciona. Um outro exemplo que eu gosto de citar sempre é das bulas de remédio. Nós vamos aos médicos, fazemos os exames e o médico nos receita um determinado remédio. O que nós fazemos? Compramos o medicamento, levamos para casa. A primeira coisa que nós fazemos é abrir a caixinha e tirar de dentro aquela bula. Às vezes a bula é tão gigantesca, com letra tão pequenininha, que só a bula já nos assusta. Aí nós pensamos assim: meu Deus,
um medicamento que tem todas essas prescrições, isso não vai me curar de jeito nenhum. Mas eu não satisfeito com essa bula gigantesca, eu vou direto nas reações adversas, nos efeitos colaterais. E lá está dito assim, em 1% dos casos dá uma leve dor de cabeça, uma ligeira indisposição estomacal. Eu já fiquei com ela. Aí tomo o primeiro comprimido e já começo a falar para os familiares. E esse remédio está me dando uma dorzinha de cabeça. Eu estou me sentindo meio indisposto. Cabeça, a nossa mente, precisamos educá-la. E aí, então ela diz que precisamos gerar hábitos saudáveis, né? E ela pega e diz que a recomendação primordial é amarmos, como Jesus. Porque ela diz que o amor é de eficácia incontestável para gerar os valores responsáveis por nossa felicidade. Então, nos hábitos saudáveis, o que ela nos diz? Perdoarmos e amarmos. Educar a mente, gerar hábitos saudáveis. Ela falou em optar pelo bem, esquecer o mal, esquecer essas setas venenosas, morais, cravadas na nossa alma e optarmos pelo amor. E aí eu, a Joana que me perdoe, botei que nós temos aquela regrinha básica, né, que é o BIP. Benevolência, sermos bons, indulgentes, né, indúceres, sermos doces por dentro e perdoarmos. Né? E aí ela diz que quando nós amamos, nós pensamos antes de tomarmos decisões. Que normalmente quando nós estamos com aquelas setas da inveja, do ódio, do rancor, da raiva, as nossas decisões são sempre muito estapafúrdias, equivocadas, erramos nas nossas decisões. E então eu vou me valer também de um livro para ilustrar a nossa palestra, a nossa conversa, o nosso estudo, tirado de um livrinho do Divaldo Pereira Franco, que é O Colar de Diamantes. Tem uma historinha muito interessante que fala sobre os 3 conselhos, né? E ele diz que são ocorrências necessárias, onde é necessária a coragem e o amor para nós enfrentarmos os desafios da vida, né? E essa historinha é assim, um casal muito jovem, ele com 20 anos, ela com 19, moradores lá do sul da Índia, uma região muito pobre, e ele queria dar uma vida melhor à esposa. Ele então diz a ela, olha, eu vou rumar na direção noroeste da Índia, nessa região haviam fazendas muito desenvolvidas, muito boas, né, muito prósperas, e vou lá para ver se eu amealho algum dinheiro para lhe dar uma vida melhor. E ele planejou passar cerca de 20 anos afastado da esposa. E foi. E chegou nessa fazenda, procurou uma fazenda muito interessante, um patrão muito bom, muito honesto, muito decente, e ele falou, olha, eu vou trabalhar o tempo que for necessário, eu não quero feriado, não quero fim de semana, não quero nada. E trabalhou 20 anos ininterruptamente. Foi um excelente trabalhador. O patrão o adorava. Até que um dia ele falou, olha, chegou o momento de eu voltar. Eu queria que o senhor me desse todo o dinheiro que eu juntei durante todos esses 20 anos. O patrão falou, tudo bem. Reuniu o dinheiro, vamos amanhã, nós nos encontramos que eu vou lhe dar esse dinheiro. Nesse encontro do dia seguinte, ele sugeriu ao empregado, olha, você não quer trocar toda essa riqueza por 3 conselhos que eu tenho para lhe dar? Ele ficou na dúvida. 3 conselhos devem ser extremamente valiosos para tocar por todo esse tempo de trabalho, né? Aí o patrão falou, você pensa, amanhã nos encontramos de novo. No novo encontro, ele tinha passado aquele tempo todo pensando, ele falou, esses conselhos devem ser muito bons. Vou trocar sim. O patrão pegou e falou assim, vou lhe dar mais um dia. Ele reafirmou a vontade de receber os 3 conselhos. E sabe quais eram os 3 conselhos?
O patrão disse a ele: nunca entre num atalho que você desconhece, porque isso pode te custar a vida. Nunca te intrometa no mal dos outros, porque também pode destruir-te a vida. Nunca tomes uma decisão com ira, com ódio, com ressentimento, com ciúme, porque você pode se arrepender amargamente da decisão que você tomar. Ele falou: ótimo. Aí o patrão ainda lhe deu 3 pães. Falou: leve esses pães, esse maior aqui, você quando chegar na sua casa, você faça um lanche com a sua esposa. E esses 2 você vai se alimentando durante o trajeto, que eram diversos dias de viagem. E ainda deu algum dinheirinho para ele se sustentar durante esse retorno. E ele pegou o caminho de volta. Já tinham percorrido cerca de 5, 6 dias, quando ele encontrou um senhor na margem da estrada. E esse senhor lhe ofereceu, ele conversando com o senhor falou: olha, eu tenho aqui, ó, tá vendo essa estradinha secundária aqui? Essa estrada vai encurtar em muito tempo a sua jornada. Vai por aqui. Ele até aceitou o conselho. Começou a entrar e se lembrou do primeiro conselho dado pelo patrão: não pegue atalhos que você não conheça. Ele retornou e voltou à estrada principal, até que encontrou uma estalagem. Ele estava cansado, queria repousar, contou ao estalajadeiro que tinha encontrado esse senhor, e o estalajadeiro falou: você tomou uma ótima decisão, porque aquele senhor faz parte de uma quadrilha. Todos que entram por aquele atalho são assaltados, e muitos deles até mortos. Ele então jantou, foi repousar, e durante a madrugada, uma confusão muito grande dentro da estalagem. Ele acordou sobressaltado, foi ver o que estava ocorrendo. Tinha uma confusão lá fora, um homem muito forte, fazendo uma balbúrdia muito grande. Ele ia até se intrometer, mas aí veio o segundo conselho: não se meta no mal alheio. Ele voltou, se recolheu. No dia seguinte de manhã, foi conversar também com o estalajadeiro. Ele falou: aquele homem é meu filho. Ele é um psicopata muito perigoso, ele sempre causa essas arruaças, e foi muito bom o senhor não ter se intrometido na situação, né? Ele pegou, tomou o caminho de volta, até que chegou, depois de 20 e poucos dias de viagem, chegou na sua residência. Já era um entardecer. Quando ele olhou para a porta da sua casa, sua esposa estava lá, muito bonita ainda, né? 20 anos depois, e um homem acariciava os seus cabelos, beijava a sua fronte, pegou-a no colo e a levou para dentro da residência. Ele, movido por um ciúme enorme, sacou da sua adaga e já queria partir para o assassínio, matar a mulher, matar aquele suposto amante da sua mulher. Aí veio o terceiro conselho: não tome uma decisão com ciúme, com raiva, com ódio. Ele então dormiu ao relento, encostado a uma árvore. No dia seguinte de manhã, foi à sua residência, bateu a porta, sua mulher atendeu, e ele: sua prostituta, eu ontem a vi sendo beijada e levada para a alcova por um homem. Aí ela disse: meu marido, aquele homem é nosso filho. Quando você partiu há 20 anos, eu estava grávida e nós não sabíamos. Ele trabalha à noite, então toda noite ao entardecer, ele vem aqui à nossa casa, me bota sentadinha, deitada, próxima à lareira, onde eu passo as horas esperando o seu retorno. Imagina se ele tivesse tomado aquela atitude, movido por aqueles sentimentos todos. Eles entram, vão tomar um café, e ele entrega à mulher aquele pão maior que o patrão tinha lhe dado. E dentro do pão, o que tinha? O patrão tinha trocado todas as moedas por joias e recheado aquele pão. Então, além dos conselhos, o patrão também tinha lhe dado toda a riqueza que ele tinha amealhado com o seu trabalho, né? E aí o Divaldo nos diz, como lição dessa historinha,
que para nós não entrarmos nesses atalhos que desconhecemos, né? Para não pegarmos soluções fáceis das nossas dificuldades. Às vezes vamos conseguir as coisas pelo jeitinho brasileiro, né? Da indignidade, da corrupção, do suborno. E isso vai afetar a nossa vida moral. Ele, quando diz para não nos envolvermos no mal alheio, ele diz por quê? Porque sempre que nós vamos, sempre não, mas a grande maioria das vezes, nós vamos, ao contrário de irmos auxiliar, vamos naquele sentido de fazer uma fofoquinha. Apesar de que espírita não faz isso, ele faz comentários fraternos, mas vamos para a maledicência, para uma calúnia, ao invés de efetivamente estarmos auxiliando aquele que está passando por dificuldade, vamos para aumentar essa dificuldade. E um exemplo que eu digo sempre, quando toca, se ainda toca, nas televisões, aquela musiquinha de uma edição extraordinária, todos correm porque vai dar uma notícia ruim, malfazeja, desastrada, e nós ficamos atentos. Se a notícia fosse de uma coisa boa, proveitosa, nós faríamos, falando disso aí agora, né? Então, se vamos nos meter no mal alheio, vamos no sentido de auxiliarmos e não de aumentarmos esse mal, né? Porque mesmo o mal não merece toda essa consideração. E a Joana nos diz, afasta-te do mal, né? E ela diz que, o Divaldo diz que nós tomamos decisões nas horas e nos lugares errados e ficamos para o resto da vida com a culpa dessa atitude equivocada, né? E aí ele nos diz que Paulo, o apóstolo, dizia que era o mesmo, na alegria e na tristeza, na glória ou na dificuldade. Faltam 45? Nessa uma hora? Não, faltam menos, tem 45. A minha general tem avisado aqui que já temos 45 minutos, eu vou ter que encurtar. Não faltam 45, são 20 e 43. Faltam 15. Faltam 45. Que é isso? Olha, quisera eu que faltassem 45 minutos, que está tão bom ficar conversando com vocês, eu teria mais uma historinha para contar, muito legal, mas não vai dar tempo. Eu vou adiantar o que nós temos que conversar e essa historinha fica para uma outra oportunidade, tá bom? Mas é natural que ao sofrermos, né, nós apresentemos as nossas lágrimas, mas não sejamos aqueles desventurados, né? Porque o sofrimento faz parte do nosso percurso, faz parte da nosso planeta de provas e expiação. O sofrimento é inerente à nossa vivência, né? E às vezes, na nossa doutrina, por nós sabermos de tudo isso, né? Quando um companheiro se amargura e chora a perda de um ente querido, muitos até o recriminam. Por chorar faz bem à alma. As lágrimas são um alívio da alma, né? Então, não vamos fazer disso aquela dor que nos sufoque, mas uma lágrimazinha faz muito bem a todos nós. Eu choro com facilidade. E Joana, então, continua nesse aspecto da disciplina de hábitos, né? E ela diz que o primordial no amarmos é não desejarmos ao próximo o que não gostaríamos que fizéssemos a nós. É aquela lei áurea, que está lá nas leis morais do livro dos Espíritos, né? Naquele capítulo de amor, justiça e caridade, que ele nos diz que nós não façamos ao próximo Você pode contar a história. aquilo que nós não gostaríamos. A Regina está dizendo aqui que a Janaína disse que eu posso contar a historinha. Oba, que bom, então eu vou contar, mas vai passar um pouquinho do tempo, tá bom? Então, nessa disciplina de hábitos, ela nos disse, opte pelo bem, esqueça o mal, perdoe, ame
e não faça ao próximo aquilo que não gostaria que fizesse a você. Aí ela diz que o hábito de nós amarmos, de perdoarmos, para todas as pessoas e para nós mesmos, vai criar um clima de felicidade. E ela diz que o perdão para as faltas alheias ameniza a nossa paisagem íntima. Nós ficamos menos angustiados, nós vamos ter mais alegria de viver se nós perdoarmos. Agora, se aquele a quem nós perdoamos não quer aceitar o nosso perdão, aí nós fizemos a nossa parte. Temos que seguir adiante, no rumo de novas atividades, né? E ela diz que a vida são oportunidades que surgem pela frente e jamais os insucessos que ocorreram no passado. Então nós temos que viver sempre das oportunidades que advêm. O que passou é passou. E aí eu fui buscar aquela mensagem magnífica de Chico Xavier, quando ele nos diz: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas nós podemos começar agora e fazermos um novo fim. Não é verdade? Então, libertar-se de acontecimentos negativos é uma atitude de saudável sabedoria. Aquelas ideias deprimentes, acontecimentos negativos, deixa para lá, tá? Agora, nós precisamos reparar os equívocos que nós criamos, né? Porque só também dizer que nós nos arrependemos, que nós perdoamos, mas vamos lá dar um abraço naquele nosso companheiro, naquele nosso desafeto, né? Vamos reparar o erro que nós tivemos. Isso é fundamental, reparar o erro. A Janaína está comprando você até de Valdo com as histórias dele, Rinaldo está mandando você contar a história, que é boa. E ela pega, indo mais além nesse aspecto de esquecermos o nosso passado, de perdoarmos, de deixarmos de lado essas ideias deprimentes, né, esses acontecimentos negativos, ela diz: se auto-perdoe. Então, nós precisamos, porque o Cristo também nos disse: ama o próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que amar primeiro a nós. Então, nos auto-perdoemos das nossas dores, das nossas dificuldades, dos nossos equívocos. Porque isso vai representar uma clara identificação, um crescimento mental e moral nosso, e vai direcionar os nossos atos, os nossos hábitos para uma saúde melhor. Não só nossa, mas de todos aqueles que nos circunvizinham. Não é verdade? A culpa, vamos deixar de lado esse negócio da culpa, se nós nos auto-perdoamos, porque a culpa também é danosa para nós. Vamos nos auto-renovar, isso sim. Né? Erramos sim, mas vamos lá pedir perdão, procurar fazermos o melhor, procurarmos reparar o nosso erro, vamos nos auto-renovar, né? Isso é importante, como bem alerta a nossa Joana de Ângeles. E ela dá uma dica aqui que é muito difícil de nós assumirmos. Porque ela diz que a recusa do perdão a quem você o dirige, isso tem que servir para você se revestir ainda de mais paciência e mais tolerância. Olha que exercício, olha que aprendizado, olha que progresso nós vamos alcançar. Então, se o nosso parceiro não aceitou a nossa desculpa, o nosso perdão, que você se encha de mais paciência e de mais tolerância. Porque essa aura de simpatia que vai gerar tudo isso vai levar à diminuição do sofrimento. Tá?
Então, sejamos mais pacientes, mais tolerantes. Nós estamos vivendo esse período da pandemia, dentro das nossas casas, todos nós presos. Vira e mexe, nós nos atritamos. Muito natural. Mas a cada dia, nas nossas orações, a gente pede, Deus, que me dê paciência, me dê tolerância. No dia seguinte, nós fazemos de novo e pedimos de novo. Isso é um período, como disse Joana, de amadurecimento. E aí a historinha que vocês me autorizaram contar fala sobre isso, de nós lidarmos com esses desencontros da nossa vida, né? E é a história que dá título àquele livro que eu falei, do Colar de Diamantes, do Divaldo Pereira Franco, né? Porque é um conto que descreve uma realidade do nosso cotidiano, né? Que serve como referência para nós pensarmos, né, o melhor, sermos mais lúcidos, mais sábios. Porque tem uma historinha também muito interessante de sabedoria, né? Porque nós, às vezes, vamos adquirindo muito conhecimento, mas usamos ele sabiamente. Tem uma historinha muito interessante que 2 aprendizes recebem uma tarefa de um mestre. O mestre diz que eles teriam que subir uma montanha, colocando em cada par de sapato 20 grãos de feijão. Olha, vocês já se imaginaram caminhar com grãos de feijão dentro dos sapatos? Vamos machucar nossos pés. Mas eles foram cumprir a tarefa. Subiram a montanha. Chegando lá em cima, um dos aprendizes estava com os pés todos machucados. O outro com os pés sãos. Sabem qual a diferença? O que chegou com os pés machucados botou os grãos de feijão crus dentro do sapato. O outro, os grãos de feijão cozidos. Ora, todos nós sabemos que ao cozinharmos o feijão, o grão amolece. O mestre disse para botar grãos de feijão, não disse cruz. Os 2 detinham o mesmo conhecimento. Um foi sábio, o outro não. Então, adquirirmos conhecimento, colocarmos em prática com sabedoria. E essa historinha do colar de diamantes, ela passa na França, pós-Revolução Francesa. A Revolução Francesa tinha dizimado aquela nobreza, aquela burguesia toda. E quando Napoleão III, imperador de França, resolveu dar uma resgatada, isso já no ano de 1856, se eu não me engano, nessa burguesia, nessa nobreza, ele resolveu fazer um baile do século e convidar todos aqueles companheiros que ainda tinham algum resquício dessa nobreza, dessa burguesia. E esse casal era oriundo da família de Bourbons, né? Bourbons, família famosa na França até hoje, né? E eles foram convidados, mas eles não tinham tantos recursos, ainda moravam numa casa muito boa, mas comparecer a um baile promovido pelo imperador demandaria recursos. Mas a esposa queria porque queria ir ao baile. E o marido não mediu esforços para que ela fosse. Ele tinha um empregado, ele era empregado no próprio palácio, era um funcionário público. Ele pediu um empréstimo, contratou designers, mandou fazer um vestido belíssimo para ela, né? E quando ela experimentou o vestido, a bolsa, as luvas, o sapato, o vestido deixava um pouco o busto à mostra e ela sentiu que precisava de uma joia. E eles não tinham mais recursos. Mas eles conheciam uma marquesa muito rica, muito famosa. E ela foi à casa dessa marquesa pedir um colar emprestado. A marquesa falou, vá lá no quarto, lá tem tantos colares, escolha um para você. Ela foi e escolheu um colar de diamantes belíssimo. Voltou em casa, experimentou, ficou linda. O marido contratou uma carruagem para o dia do baile.
puxada por fogosos corcéis, cavalos belíssimos, e a conduziu ao baile. E ele ficou na praça. O baile era no Palácio das Tulherias, o atual Museu do Louvre. Ele ficou na janela olhando. A sua esposa bailou até com o próprio imperador Napoleão. E ao terminar o baile, ela estava esfuziante, era só felicidade. Quando eles chegaram, ela saindo do baile, encontrou com o marido, iam embarcar na carruagem, ela disse, não, eu quero ir andando, eu quero aproveitar ao máximo esses momentos. E eles foram caminhando até chegar à residência deles. E lá chegando, quando ela começou a tirar a sua roupa, ela percebeu que o colar tinha desaparecido. Começou o sofrimento. Correram pelas ruelas por onde eles tinham caminhado, entraram no palácio, falaram com os funcionários, empregados, todo mundo limpando, reviraram os lixos e nada do colar. Voltaram para casa apavorados. E ela, o que eu vou dizer à marquesa? Quem acreditará que eu perdi o colar? Vão dizer que eu roubei aquele colar de diamante, vão me mandar para a Conciergerie, que era a prisão terrível francesa, apavorada. Como vamos repor? O marido, calma, nós vamos dar um jeito nisso. E eles então procuraram um ourives, o artífice de fazer joias, um joalheiro, e perguntaram se ele faria um colar. Ele, olha, a senhora desenha como era, ela desenhou, ele falou assim, olha, esse colar, para ficar do jeito que a senhora quer, com essas pedras todas de diamante, vai custar muito caro. Mas eles, com medo de irem para a prisão, contraíram incontáveis empréstimos. Venderam a casa, o marido começou a trabalhar em 3 empregos diversos, sacrificou a vida, mas fizeram o colar. E um belo dia ela foi na casa da marquesa para devolver. E a marquesa deu pouca importância ao valor daquele colar. Falou, joga lá no quarto onde você pegou. Ela ficou assim, poxa, um colar que vale tanto dinheiro, ela despreza dessa forma. Mas eles levaram cerca de 10 anos para pagar a dívida. O que acabou com o marido, com tanto sacrifício, desencarnou, e ela, empobrecida, maltrapilha, doente, pegou tuberculose, sífilis, foi trabalhar nas margens do Sena, lavando roupas para sobreviver. Um belo dia, um jornal voando, ela viu que o imperador ia fazer mais um baile. Tinham transcorrido 10 anos e dessa vez ela não podia ir. Mas ela, motivada em ver, juntou os seus farrapos e foi para a porta do palácio observar o baile e ficou olhando. Até que pela madrugada vem saindo os convidados e vem saindo a marquesa, sua amiga. Ela se aproxima da marquesa, a marquesa se toma de asco, de repugnação. Quem é você? Maltrapilha, mendiga, afaste-se de mim. Ela pega e diz para a marquesa, eu sou a fulana. Fulana, mas você estava sumida, eu soube que seu marido morreu, onde você anda? Ela pega, conta toda a história para a marquesa. E a marquesa diz, se era por causa desse colar, tome, fique com ele. Eu simplesmente o comprei na Galeria Lafayette por mísero 200 francos. E eles já haviam pagado 200 mil francos por aquele colar que a marquesa então usava. Ela então, tomada de tanta dor, de tanto sofrimento, foge pelas brumas da madrugada fria de Paris para nunca mais ser vista. Então, de um momento de felicidade em que nós colocamos a materialidade acima da nossa moralidade, da nossa espiritualidade, quanto sofrimento nós acarretamos para nós. E aí o Divaldo nos traz como lições
os seguintes aspectos. Nós achamos que as moedas, né, o dinheiro, são portadores de felicidade, e não são. Vamos pensar, diz ele, que a felicidade é nós podermos nos mover, ver o sol nascer. Aqui em Saquarema tem feito cada dia, cada luar, cada entardecer belíssimo. Afagarmos os nossos filhos, os nossos netos, podermos caminhar. Isso sim é felicidade. Sabe quando a Joana falou de metas simples? É isso. E a Joana de Ângeles, então, vem e nos corrobora, nos assevera, vence as tuas más inclinações, supera-te, porque Jesus já nos havia dito, o mais te será dado em acréscimos. Então, na luta pelos nossos ideais, né, nas nossas lutas para vencermos os nossos sofrimentos, isso tudo faz parte do nosso caminhar. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que a felicidade não é deste mundo, mas começa aqui, com a consciência do dever cumprido. No nosso Evangelho tem um parágrafozinho que fala sobre o dever moral, né, que faz parte, está em nós, né? E esse cumprimento do dever, ou seja, cumprirmos as leis de Deus, traz para a gente um coração pacificado. Então, para nós encerrarmos, que eu já passei aqui alguns minutinhos, né? Vamos só nos lembrar o que a Joana nos diz. Bons pensamentos, educarmos o nosso pensamento, hábitos saudáveis, primordialmente amarmos, e objetivos simples e felizes. Abraça o teu companheiro, a tua companheira, o teu amigo, o teu irmão, o teu parceiro de trabalho. Abraça ele, fala a ele que você o ama. Esses são objetivos simples, felizes. Então, vamos nos auto-perdoando. Vamos perdoando ao próximo. Vamos ouvindo o nosso próximo. Vamos dar direito ao nosso próximo de ter os hábitos que lhe são próprios, né? Vamos nos abraçando. Isso é fundamental. E a Joana então diz que estas são as chaves para a interrupção dos nossos sofrimentos. Meus amigos, eu já falei muito. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a essa turma maravilhosa do Evampra. Nós temos, aqui em Saquarema, agora já fez um ano, que incentivados por esse grupo aí de Cabo Branco, nós temos também agora o Evangelho de Saquarema. Não é com essas águas tépidas, maravilhosas de vocês aí, com esse clima que permite que vocês se reúnam naquela praia à noite e se deleitem no estudo do Evangelho. Mas nós aqui estamos fazendo as margens da lagoa, na casa de uma amiga muito querida, da Edith e de seu marido Jorge. Os pássaros cantam nas mangueiras, nos abençoando. E hoje, nas nossas orações, eu gostaria de pedir a vocês um grande favor. Hoje se comemora a data magna da Marinha. E eu fui, sou e serei marinheiro. Então, hoje, nas nossas orações, vamos pensar nesses marinheiros, de todos os estirpes, o marinheiro da jangada de vocês, da piroga, da canoa, que singra o mar à procura do sustento. Vamos pensar no marinheiro que transporta riquezas incalculáveis para abastecer o mundo. Vamos pensar nos marinheiros que
promovem a segurança e a salvaguarda da vida no mar. Oremos pelos nossos marinheiros. Bravos homens capazes de enfrentar as borrascas, os vendavais, os furacões e as adversidades. A Regina, a minha generala, já mostrou ali no papelzinho para fazermos uma oração. E já está chamando a minha atenção que eu esqueci de fazer a oração do início. Na próxima encarnação, eu vou vir casado com ela, mas como mulher, que eu vou ficar com um papelzinho falando assim, olha, a resistência do chuveiro queimou. Precisamos comprar água. É uma brincadeira porque eu a amo. E amanhã é dia dos namorados. Então, nas nossas orações hoje também, vamos orar pelos nossos amados, pelas nossas mulheres, pelos nossos maridos, pelos nossos companheiros, pelos nossos entes, a quem nós amamos profundamente. E se vocês me permitem, eu gostaria de convidar vocês para que cerrassem seus olhos e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos ofereceu de estarmos aqui conversando. Só um minutinho, que aqui aparece retardado. Concentra assim um pouquinho. Acho que eu esqueci. Deus, nosso bondoso Criador. Jesus, nosso amoroso Mestre. Eu, inclusive, antes de continuar esta oração, gostaria de mencionar também aqui aquele a quem nós chamamos de tio Mário. Assistimos tantos vídeos do Mário Coelho durante os nossos estudos. Mário, muito obrigado por tudo. Você é um doce de pessoa. Mas vamos conversar com os nossos orientadores espirituais. O Dr. Vitor, a nossa irmã Elizabeth, o nosso orientador, Dr. Bezerra de Menezes. Que Deus possa derramar suas bênçãos sobre todos esses trabalhadores do mundo espiritual, que nunca nos abandonam, que caminham conosco, muitas vezes nos levando no colo, nos dando coragem, fé, perseverança, para que possamos nos tornar sofredores regenerados. Que utilizamos, Senhor, os nossos sofrimentos para crescermos, progredirmos e evoluirmos. Obrigado, meus amigos, a todos vocês. Que a bênção de Deus caia sobre todos nós. Caia sobre todos esses homens e mulheres que singram os oceanos. Que caia todo, Senhor, todas as tuas bênçãos, a tua luz, sobre todos esses nossos amigos que neste momento de pandemia passam por momentos aflitivos e de dor. Ampara-os, Senhor. Porque nós sabemos que numa nova vida nós nos reencontraremos cobertos pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor. Fica sempre conosco. Que assim seja.
Amigos, obrigado, tá? Vocês aí de Cabo Branco, vamos ver se a pandemia esse ano nos permite ir aí, para que vocês nos deem todo aquele carinho que vocês nos dão durante o trabalho da psicopictografia. Vamos ver, né? Se até lá nós já suplantamos isso e nos é oferecida essa oportunidade de nos revermos. Porque esse evangelho na praia que vocês fazem aí, eu acho que foi em outubro de 2016 que nós participamos com vocês efetivamente do evangelho na praia, e vocês disseram para nós que não chovia, só havia chovido naquele... Vocês têm, o ano passado vocês comemoraram 10 anos de evangelho na praia, só havia chovido uma vez, e como nós éramos 4 companheiros aqui do Rio de Janeiro, chegado aí, naquele dia choveu e choveu muito e nós tivemos que correr. E vocês disseram que nós éramos pés frios, mas nós amamos vocês. Vocês são pessoas maravilhosas. Muito obrigado a todos aqueles que tiveram a paciência de me assistir, aí de Cabo Branco, aí da Paraíba, aqui do Rio de Janeiro, os meus parentes, meus amigos, muita paz a todos vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Pode sair? Como é que sai? Inscreva o vídeo, encerrar aqui, ó.